Isto é maravilhoso. Vamos abrir a palavra na epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, por favor. Vamos estudar Gálatas. O vento balançou. Gálatas, capítulo 6. Eu vou ler o primeiro versículo, mas é claro que nós vamos estudar até o versículo 18. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos trazer aqui uma breve meditação para que venhamos pensar um pouquinho sobre o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo. Como hoje é um culto especial de doutrina bíblica, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre vida cristã. A vida cristã. Nós precisamos entender que Deus nos chamou para a santificação. Vamos falar comigo? Deus, mais forte. Deus nos chamou para a santificação. Cada um de nós, quando recebemos Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da nossa alma, recebemos do Senhor Deus o chamamento para a santificação. E a nossa vida cristã aqui na terra deve ser orientada, guiada pelo Espírito Santo através da sua bendita, inerrante, poderosa palavra. Visto que sem santificação ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus. Nós precisamos entender o que é santificação. A palavra santificação quer dizer separação. Separação do quê? Separação de tudo aquilo que ofende a Deus. Separação de tudo aquilo que faz mal ao nosso espírito. Separação de tudo aquilo que entristece o Espírito Santo de Deus. Tantas coisas vocês têm visto, como a pressão da nova ordem mundial está até dentro das igrejas, colocando dentro da igreja dúvidas. Eu tenho encontrado muitos cristãos que já não estão crendo mais na Bíblia. Não sei se posso chamá-los de cristãos, porque o autêntico cristão é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse. Deixa eu vos perguntar, todos aqui creem que Deus inspirou os homens santos para falarem a palavra de Deus e escreverem, inspirados pelo Espírito Santo? Deixa eu ver. Então, não pode sair da nossa mente isto. Falsos mestres estão ensinando um evangelho da facilidade, o evangelho da pós-modernidade, o evangelho falso. Pessoas não estão tendo comprometimento com a cruz de Cristo mais. Grandes coisas têm acontecido dentro de até supostos templos que se dizem cristãos. Esses dias invadiram um templo cristão em nome de uma cultura. Entraram, invadiram, impediram, estava acontecendo ali o culto cristão ali, e aquele povo invadiu a igreja, e o líder espiritual que estava ali, o líder cristão, disse: não, aqui vocês não vão fazer isto.
Aquele grupo chamou a polícia, falando que era preconceito que estava acontecendo daquele líder espiritual impedir que essas pessoas fizessem dentro do templo cristão. São dias maus. Há uma pressão contra os verdadeiros ministros do Evangelho. As pessoas estão se afastando do que é bíblico e estão aceitando e abraçando inovações satânicas. Nós precisamos clamar em alta voz. Nós precisamos tocar a trombeta. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, homens e mulheres de oração, para vencer esse sistema corrompido de coisas, esta pressão que está sobre o povo de Deus. Em alguns países, cristãos têm morrido. Em alguns países, cristãos têm pagado com a vida. No Brasil, a perseguição está sendo diferente. Dentro da própria cristandade, está surgindo um povo que é contra a igreja, que é contra pastor, que é contra tudo dentro da igreja. Bem disse Paulo profetizando que nos últimos dias sairiam do nosso meio mesmo lobos que não teriam pena do rebanho, mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. Os dias são maus, mas a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. E quando Paulo escreve esta carta, há muito tempo atrás, aos irmãos que estavam nesta região da Galácia, aqui tem vários ensinos para a nossa caminhada cristã. Vamos entender. Paulo está ensinando a igreja do Senhor a ter cuidado. Fale comigo, cuidado. Mais forte, cuidado. Nós precisamos ter cuidado com vidas. Veja o que diz o texto. Se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa. Ofensa. Isto pode acontecer no nosso meio, sim ou não? Eu posso ofender o irmão, eu posso pecar contra a igreja do Senhor, eu posso cair. O sangue de Jesus Cristo me guarde e guarde cada um de nós que está aqui. A Bíblia diz que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Paulo está justamente falando isto, que quando um irmão no nosso meio cair no erro, no fracasso, não sejam como aquelas pessoas que têm prazer em compartilhar derrota. Você olha para o Facebook, esses dias um pastor, eu não sei o que ele estava fazendo numa festa, e nessa festa, infelizmente, ele caiu em erro. Aí os crentes compartilhando a queda do pastor. A Bíblia diz, ai daquele por quem vem o escândalo. Mas não é só aquele que caiu, mas é aquele que compartilha escândalo. Ai de nós, crentes que se dizem fiéis ao Senhor, ficar compartilhando a queda do irmão. Qual é o nosso dever? Orar. Qual é o nosso dever? Chorar. Qual é o nosso dever? Se entristecer e não ter prazer em compartilhar quando um irmão, uma irmã cai no erro, cai no pecado e fazer aqueles textão falando da igreja, mal da igreja. Isto é carne. E a carne é inimizade contra Deus. Isto é diabólico. Isto tem estorvado a obra do Senhor. O apóstolo Paulo diz o quê? Se o irmão caiu, foi surpreendido em alguma ofensa, vós que sois o quê? Espirituais. É assim que está na sua palavra? Sim ou não? Vocês estão acompanhando ou vocês estão aí? Vós que sois espirituais. Veja o texto. O verdadeiro crente que diz, eu vejo tanta gente que diz que é espiritual, que é de oração, que tem toda uma tradição religiosa, mas não consegue perdoar. Não consegue perdoar. Sempre está lembrando, sempre está atacando pedra. Não acredita que o Espírito Santo tem poder de regenerar vidas, de transformar pessoas. O Espírito Santo é poder, o Espírito Santo é vida, o Espírito Santo é uma pessoa maravilhosa que pode sim transformar o pior dos piores em um homem e uma mulher de Deus.
Então nós temos que entender isto. O espiritual, ele não anda difamando. O espiritual, ele vai exortar um irmão em particular. Eu vou chegar e vou falar assim: meu irmão, isto não é de Deus. Eu te exorto como meu irmão em Cristo, não faça mais isto, pare com isto. Ele não vai pegar aquilo, tirar uma foto e vai jogar nas redes sociais ou vai fazer coisas para prejudicar, porque ele fazendo isso, ele está prejudicando que esse irmão se volte para o Senhor, vai ficar envergonhado. Como que uma pessoa é exposta em rede social, ela vai vir para a igreja? Ela vai ser recuperada ou ela vai ser destruída? Vai ser destruída. Então, nós que somos espirituais, Paulo está dizendo, se você é espiritual, encaminhai, olha que coisa tremenda, encaminhai o tal. O que é esse tal? A pessoa que falhou, com espírito de guerra. Como é que está a Bíblia aí, na sua Bíblia? Gálatas 6:1. Do quê? De guerra? Espírito de mansidão. Mansidão. Não é chegar na pessoa e dizer, você vai para o inferno porque você fez isso, papapá, e começar. Como que você vai recuperar essa pessoa já jogando ela no inferno? Você tem que encaminhar o tal, com espírito de mansidão, porque a Bíblia diz, quem ganha a alma sábio é. E a nossa missão é ganhar almas. Você lembra das parábolas dos perdidos, que está lá em 15 de Lucas? Temos lá a parábola da ovelha perdida. O pastor sai, deixa as 99 e vai em busca da perdida, para restaurar. Sim ou não? O pastor, ele sai em busca da perdida. Depois temos a parábola da dracma perdida. O que é a dracma perdida, se não crente perdido dentro da igreja? Tem aqueles irmãos que dizem, não, deixa aí, deixa ir embora. Não, irmãos, nós precisamos varrer a casa. É o que eu estou fazendo hoje. O que é o culto de doutrina? Vamos dar uma varrida na casa. O culto de doutrina é pegar a vassoura e dar uma varrida, para ver se nós conseguimos recuperar valores. Valor, almas. Vidas que se assentam, que cantam, mas que estão se sentindo perdidas no nosso meio. Vidas que já não sentem mais a presença do Senhor. Vidas que talvez estão até em erros terríveis no seu oculto, onde o pastor não vê, onde a família não vê, mas estão em erros. São dracmas perdidas dentro da casa do Senhor. Mas a parábola da dracma perdida diz que a mulher, que representa a igreja, pegou a vassoura, acendeu a luz e procurou a moeda perdida. E quando ela achou a moeda, ela não expôs em rede social. A Bíblia diz que ela se alegrou pela moeda que estava perdida e foi achada. Chamou as vizinhas, chamou as igrejas vizinhas, vem aqui, vamos glorificar a Deus. Porque essa dracma, esse valor estava perdido, mas foi achado. Então a missão da igreja não é estragar, é arrumar. A missão da igreja não é jogar fora os valores, mas se encontrar essas almas que estão até mesmo perdidas no nosso meio, que elas possam ser recuperadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do nome de Jesus e pelo poder da oração a Deus de uma igreja viva e vibrante. Vamos lá, vamos continuar. Então nós temos que encaminhar o tal com espírito do quê? Quem pode falar bem alto? Mansidão. Espírito de mansidão. Tem gente que parece que já tem guerra. Qualquer coisinha já está pronto para briga. Ele diz assim, eu sou crente, mas meu braço não é. Não, irmão. Agora, o teu braço é crente, o teu pé é crente, a tua língua é crente, o teu olho é crente. Todo o teu ser deve louvar a Deus. Então, espírito de mansidão. Agora eu acho bonito isso aqui. Porque tem gente que bate no peito e diz assim, eu não faço o que o fulano faz. Eu não faço. Quantos homens de Deus, irmãos, que pegavam a Bíblia e batiam na igreja, arrebentavam a igreja. E hoje caíram nos pecados que eles mesmos pregavam. Entendeu? Isso é orgulho religioso. Eu não posso pregar com orgulho.
Eu não posso bater na igreja com orgulho. Eu tenho que ensinar a igreja olhando por mim. Olha como é que diz o texto aí, vamos acompanhar. Paulo está nos ensinando. Olhando por ti mesmo. Estou mentindo? Estou inventando? Olhando por ti mesmo, igreja. Não suba neste altar, não se exaltem. Nós devemos pregar contra o pecado e não destruir o pecador. É uma coisa diferente. Nós precisamos pregar que o pecado é terrível e que nos afasta de Deus. Mas temos que ter a humildade e a simplicidade na comunicação da mensagem, para não nos sentir superior achando que nós somos melhores. Não, nós não somos. Olha o que diz o texto: olhando por ti, para que não sejas também tentado. Que ensino maravilhoso para a nossa vida espiritual. Que ensino maravilhoso para a nossa caminhada cristã. Deus está falando conosco, dizendo: olha, não haja em vós guerras, não haja em vós orgulho, não se sintam superiores. Eu não posso me sentir superior a vocês só porque eu prego. Não. Quantos aqui já ouviram Jim Swaggart? Jim Swaggart, um grande pregador do evangelho. Ele, infelizmente, fracassou na fé numa época da sua vida. E quando ele foi pedir perdão, ele pediu em rede mundial. Tem até o vídeo, você procura na internet e veja Jim Swaggart pedindo perdão. A igreja o abraçou, a igreja o amou, ele foi recuperado. E hoje ele prega o evangelho com poder, autoridade e ousadia. Porque as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Deus não é como o homem. Muitas vezes nós somos como aquele coveiro. O coveiro gosta de desenterrar. O coveiro gosta de desenterrar. É o serviço dele, ele ganha para desenterrar e para enterrar. E nós não podemos ser crente coveiro. O Adriano não pode ser crente coveiro. O irmão, aquele lá não vai para frente. Parece que está torcendo para a queda do irmão. Aquele lá fez isso no passado, fez aquilo outro no passado. Não vai para frente não. Isso é fogo de palha. Vocês já ouviram isso? Não vai para frente não. Vai para frente sim, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Vai para frente sim, porque maior é Deus que nos justifica. Vai para frente sim, porque em Romanos capítulo 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então tem que haver nós humildade. Humildade. Se caiu, meu amigo, ninguém pode te apedrejar e te jogar no inferno, como algumas igrejas que faz isso. A pessoa cai, a pessoa já está condenada ao inferno. Onde que está escrito isso na Bíblia? Onde que está para condenar as pessoas ao inferno? Está condenado. Porque, irmãos, a Bíblia diz em Apocalipse 22:15 que ficarão de fora os mentirosos. Veja bem, a mentira está em igualdade com o adultério. Ficarão de fora os mentirosos, ficarão de fora os cães. Os cães, sabe quem que são os cães? Os falsos obreiros. São cães, a Bíblia chama falso obreiro. Pode ler Isaías e procure como que Deus chama os falsos obreiros de cão. Obreiro que é mau, que tem um coração voltado para as coisas diabólicas, ele é cão. E a Bíblia diz: ficarão de fora os cães. Ficarão de fora os feiticeiros, os homicidas. O que eu estou falando com isso? Que uma mentira está em pé de igualdade com o adultério. E por que eu vou nomear dizendo que este pecado é maior do que o outro pecado? Porque para Deus não tem pecadinho e nem pecadão. Quem vai entrar no céu são aqueles que se arrependem e confessam suas culpas aos pés de Jesus Cristo, aquele que nos ama e em seu sangue nos remiu de toda a injustiça. Bendito seja o nome do Senhor. Você pode glorificar o nome de Cristo? A religiosidade, ela tem feito um estrago. Religião mata.
Quantas pessoas não querem voltar para a igreja porque alguém ensinou que o pecado dela não tinha mais perdão? Mas veja aqui, quando uma pessoa for surpreendida numa ofensa, num pecado na igreja, nós devemos encaminhar o tal com espírito de mansidão. Devemos olhar por nós mesmos, para que também não sejamos tentados. É assim que a igreja deve proceder com alguém que cai. E não é jogando na internet, não é humilhando, não é fazendo rodinha na porta de igreja para falar mal deste ou daquele. Nós temos que crer na recuperação do pecador. Nós temos que crer que Jesus faz milagres. Nós temos que crer que Jesus transforma água em vinho. Nós temos que crer que Jesus faz milagres em vidas. E encaminhai o tal com espírito de mansidão, para que não sejam também tentados. Versículo 2. Vamos entrando na palavra. Gálatas 6, 2. É outra coisa. Nós precisamos crescer em santificação. Olha que versículo maravilhoso. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Quem disse que na graça não tem exigência? Paulo foi um grande defensor da graça, mas ele está ensinando aqui que nós precisamos cumprir uma lei, e essa lei é a lei de Cristo. O que Cristo disse? O que ele disse? Amarás o Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, e ao próximo como a ti mesmo. Quem cumpre o amor a Deus, o amor a Deus e amor ao próximo, veja bem, amor a Deus e amor ao próximo. Lembra da cruz, né? Amor a Deus e amor ao próximo, né? Vertical e o quê? Horizontal, né? A cruz de Cristo. Como que eu vou cumprir essa lei de Cristo? Levando as cargas uns dos outros. Nós somos uma comunidade. Nós somos a igreja do Deus vivo. E como que o mundo vai reconhecer que nós somos de Jesus? Quando nós se amamos, quando nós nos perdoamos, quando nós temos comunhão uns com os outros. O que é comunhão? É comer pão junto. O que é comunhão? É estar junto. É quando o irmão está sofrendo, você lá chorar com ele. A Bíblia diz: chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Há uns 20 anos atrás, quando morria um irmão na igreja, quando partia, alguém para a eternidade, ia para o paraíso, nossa, mas a igreja lotava e vinha aquele povo e abraçava e tal. Hoje está acontecendo um esfriamento tão grande, parece que as pessoas, morreu. E o irmão que está precisando do teu abraço, olhe para a pessoa que está do teu lado e diga: a paz do Senhor, meu irmão. Será que isso é da boca para fora? Irmãos, sabe o que significa a palavra irmão? Somos gerados pelo mesmo ventre. Fomos gerados pelo mesmo Espírito. Se um irmão sofre, nós vamos sofrer com ele. Se uma irmã sofre, vamos sofrer com ela. Mas tem uma coisa: tem irmão que reclama que a igreja não ajuda, mas ela não comunica. E tinha um comunicador antigo aí que disse: eu vou descer para falar frase, não é Deus,
lei de Cristo. Um grande ensino para nós nesta noite. O que o Espírito de Deus quer para mim é que você sinta o peso do outro. O meu irmão está sofrendo, vamos orar juntos. Vamos levar as cargas em oração. Vamos interceder pela irmã Maria, pelo irmão José, pelo irmão que está passando uma dificuldade. Vamos interceder uns pelos outros. Vamos amar, não só de palavra. Eu te amo, meu irmão. Mas na hora que o irmão precisa de você, você e eu viramos as costas. Que tipo de pregação é essa? Que tipo de igreja é essa que prega no púlpito o amor, mas quando é para praticar o amor, nós não praticamos. Nós precisamos cumprir a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? Levar as cargas uns dos outros. O teu irmão está aí do teu lado. Às vezes o irmão senta do seu lado, você nem sabe o nome do irmão. Ah, aquela irmãzinha lá, como é que é o nome dela mesmo? Isso é tão feio. A pessoa senta do teu lado, dá glória a Deus do seu lado, e às vezes você não sabe nem o nome dele. Vamos, irmãos, nos conhecer, vamos nos confraternizar, vamos ser uma família unida. Unida, para que o óleo de Deus venha descer, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, para que o mundo veja que realmente aqui reina o amor, reina a comunhão, reina a paz entre nós. Como que nós vamos ganhar o mundo se nós deixamos o nosso irmão desprezado quando ele precisa? Como nós vamos ganhar a África, todo mundo pregando para a África, e às vezes tem uma África na nossa rua, um irmão necessitado, uma irmã necessitada, e nós não fazemos nada para ajudar. Às vezes vemos um irmão com um sapatinho só rasgado da igreja, e nós temos 20 sapatos dentro do nosso guarda-roupa, e nós não podemos tirar um sapato para dar para aquele irmão necessitado. Às vezes temos, irmãos, muitas coisas dentro do nosso guarda-roupa, só que também não dê coisa velha, estragada também não, porque isso não é amor. É você querendo esvaziar o guarda-roupa, porque não tem onde colocar tanta roupa, aí você tira e você vai dar o pior para as pessoas. Não, dê o melhor para o seu irmão. Como você vem bem vestido para a igreja, que ele também venha bem vestido para a igreja. Quando você vem abençoado para a igreja, ele também vem com um sapatinho novo, para dar um glória a Deus, bem gostoso para Jesus. Aleluia, louvado seja Deus. É levar as cargas uns dos outros. Nós temos que ser igreja verdadeira, igreja sem mácula, sem ruga. Que Deus me ajude e que te ajude também. Não quero ser hipócrita, porque a hipocrisia é algo terrível. Quantas vezes eu errei não levando carga do meu irmão. Meu irmão pediu ajuda e eu virei as costas. Quantas vezes você também já fez isso? Não é? Porque, irmão, levar carga é peso. Sim ou não? Às vezes nós estamos tão no egoísmo, no narcisismo, que nós não queremos nem olhar para o lado, só para o nosso umbigo. Meu problema, meu problema, meu problema, meu problema. Você sabia que tem gente com mais problema que eu e você? Esses dias eu fiquei perdido lá dentro do hospital evangélico. Fui visitar um homem que tinha sofrido um acidente, e eu fiquei lá. Me deram o nome lá, mas não deram o nome certo. E eu lá dentro do Hospital Evangélico Londrina, aquele imensidão, e eu fui andando e vendo, meu Deus, quanta gente. Gritando, ai, outro, ui. Um gritando, ai, com dor, aquelas coisas terríveis. Um com a perna cortada, amputada, outro chorando. Eu falei, Jesus Cristo. Tem pessoas que têm maiores problemas que o meu, e às vezes eu quero ficar só no meu mundinho, no meu umbigo. Eu preciso aprender a servir o meu próximo. Eu preciso aprender a levar as cargas uns dos outros para cumprir a lei de Cristo. Quantos estão dispostos a praticar a palavra e não ser ouvintes esquecidos? Levanta a mão se você está disposto a praticar a palavra. Ame o seu irmão, viu? Não só de palavras, mas por obra e verdade. Versículo 3. Não vai dar, já está na hora de terminar, mas vamos pelo menos versículo 3. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então é a questão, irmão, que está acontecendo nos nossos dias. Naquela época já tinha, mas era menos. É muito orgulho, é muita arrogância, é muita hipocrisia que precisa ser repreendida do nosso coração.
Hoje em dia as pessoas não suportam ser corrigidas mais, não querem ser pastoreadas. Elas querem se apacentar a si mesmas. Mas veja o que diz o texto. Se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Quanta gente enganada com esse falso evangelho que diz assim: não precisa você ir à congregação. Não precisa você congregar. Você pode ficar em casa mesmo. Isto aí é um engano, um engodo terrível. Isto é pecado de orgulho. Isso é individualismo. Jesus Cristo disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. Se você estudar a história da igreja primitiva, em Atos 2, você vai ver que aquela igreja, ela estava todos os dias no templo e nas casas, partindo pão, ou seja, Santa Ceia. Santa Ceia não tinha nada a ver de só uma vez por mês, não, era todo dia, era Santa Ceia, partindo pão, comiam com alegria e singeleza de coração. Estavam juntos. Jesus Cristo disse: edificarei a minha igreja. O que é igreja? Chamados para fora. Não existe individualismo. Não tem como eu servir a Deus só em casa. Eu preciso congregar. Quanta gente lá na China querendo congregar e não pode. Nos países aí que estão sendo perseguidos, eles querem se juntar com outros irmãos para serem edificados, consolados, exortados, e não podem. E nós temos esta oportunidade de ficar aí, olha aí, a porta está aberta, o culto é público, todos podem participar. Tem gente que está cultuando no subterrâneo, tem gente que está cultuando no cemitério, mas aqui, olha, o culto é público, a porta está aberta para todos chegar, crianças, jovens, anciãos, casais, se aproximar da casa do Senhor para congregar, para serem pastoreados. O Brasil está rico em pastores, temos só a Assembleia de Deus, me parece que tem 40 mil pastores para atender o rebanho do Senhor. Deus tem dado uma bênção grande ao país, e muitas vezes, por causa de ouvir esses evangelhos, esses pseudo-evangelhos que nada tem a ver com Cristo, que nada tem a ver com a igreja, que nada tem a ver com o ensino neotestamentário, onde tem semeado divisões no corpo de Cristo, essas pessoas estão se enganando a si mesmas, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, amados, cuidado com o que você está vendo no YouTube. Cuidado com certas mensagens que você acha, mas ali está, né, esse falso evangelho, essa mistura de algumas teologias terríveis que vieram por aí para confundir a cabeça do povo. Bom é que o povo fique na simplicidade do evangelho. Não permita que o orgulho entre no seu coração. Hoje eu estava comentando com o Alisson, ele foi em casa, eu falei, tem pessoas que são tão orgulhosas que não têm a capacidade de sentar para ouvir, porque ele faz um curso de teologia, aí ele já não quer ouvir mais os irmãos, as irmãs, mas bem-aventurado é aquele, bem-aventurada é aquela que não se engana a si mesma, mas que reconhece que Deus é poderoso para usar até uma criança neste lugar, até um analfabeto neste lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Pessoas que não têm uma leitura bonita, mas que têm vida com Deus. Que aprende. Eu conheci um homem que não tinha letra, mas eu não sei, aquele homem pregava coisa mais linda, não saía da doutrina do Cristo, não virava as costas para o Cristo, não saía da mensagem da cruz, não saía da mensagem do batismo com o Espírito Santo, da santificação. E quando aquele homem abria a boca, eu ficava admirado, porque ele não tinha faculdade, mas era um homem de Deus, e eu estava ali. Eu era seminarista ali do Isbel e ficava admirado de ver Deus usar aquele homem com aquela graça, com aquele poder.
Sempre fui aluno de escola bíblica dominical. Sempre fui, independentemente de pregar ou não pregar, sempre fui apaixonado pela leitura, por ouvir os irmãos mais velhos. José Pimentel de Carvalho, um grande pastor do estado do Paraná, homem de Deus, que partiu para a eternidade, mas que deixou um legado no estado do Paraná. Grandes professores, homens humildes, tive a oportunidade de ouvir, mas como é gostoso também ouvir os irmãos, as irmãs, porque eu não vim aqui para enganar a si mesmo. Eu creio que Deus está na minha vida, mas eu creio que Deus está na vida da irmã Marta, Deus está na vida do Jean, Deus está na vida da irmã Gislaine, Deus está na vida dos irmãos que estão aqui, e quando eles vêm aqui na unção do Espírito, abrem a boca, é o próprio Senhor Jesus que está manifestando a sua graça. O orgulho não pode estar no meio de nós. Não é porque você tem um curso superior, deve ser feito curso superior, estude, é muito bom estudar. Mas certa vez um advogado estava em um dos nossos templos, já vou encerrar. Tem muita gente inchada que precisa receber a sã doutrina. Aquele irmão começou a falar: eu falo muito melhor que o pastor, eu prego muito melhor que ele. Olha que palavra, não, eu não faria dessa forma, eu faria desta forma, eu falaria desta forma. E o pastor ficou sabendo, falou: próximo culto ele vai pregar. O pastor deu oportunidade para o advogado subiu. Quando ele ficou diante da igreja do Senhor, ele começou a fechar o paletó, e abrir o paletó, e fechar o paletó, e abrir o paletó, e fechar o paletó. Ficou assim 5 minutos abrindo e fechando o paletó. E de repente veio uma irmã cheia do poder de Deus. Quantos são daquela época da Assembleia de Deus, quando Deus usava irmãos com dom de profecia, coisa mais linda? Você lembra disso? Levanta a mão e dá um glória, bem gostoso para Jesus. O homem desceu humilhado do púlpito. A irmã veio bradando e disse assim: se você tivesse subido do jeito que você desceu, eu tinha te usado na minha obra. Porque Deus não suporta arrogância. Deus não suporta arrogância. Conhecimento é muito bom, temos que ter conhecimento, mas o conhecimento na humildade. O conhecimento em reconhecimento aos meus companheiros que estão, à igreja do Senhor. Todos aqui são sábios. Não existe povo mais sábio do que a igreja do Senhor. E que eu não suba neste lugar com arrogância, que eu não suba neste lugar achando que eu sou o máximo, que eu não suba neste lugar na dependência do meu conhecimento, mas na dependência do Espírito de Deus, para que o nome de Jesus seja glorificado. Eu não posso me enganar a si mesmo, porque aquele que procede assim está enganando a si mesmo. Igreja, a santificação deve ser almejada por todos nós. E esta palavra, por mais simples que seja, se você praticá-la, você estará santificando o seu espírito, estará santificando a sua alma, estará santificando o seu corpo, e o nome do Senhor é glorificado. Na igreja tem que ter humildade, tem que ter companheirismo, tem que ter sinceridade uns com os outros, para que haja manifestação do poder de Deus, para que haja conversões genuínas, para que os que estão parados reconciliem-se com Deus, para aqueles que estão desanimados recebam novamente o renovo do Senhor. Nós precisamos praticar a palavra, não sermos ouvintes esquecidos. Gente, quantos pregadores já passou aqui nesse púlpito? Quantos pregadores passou nesse púlpito? Quantas mensagens você já ouviu na sua casa? Nós tínhamos que ser melhor, fala a verdade, sim ou não? Sim ou não? Tínhamos ou não tínhamos que ser melhores crentes? Sabe por que é, irmãos? Vamos ser sinceros com o outro. Nós estamos sendo ouvintes esquecidos. Mas em nome de Jesus,
que nós sejamos praticantes da palavra. À medida que você for praticando a verdade vai libertando. E conhecereis e a verdade os libertará. Mesmo nós sendo crentes, tem coisa que precisa ser liberta. Tem crente que olha onde não é para ser olhado. Tem crente que fala demais. Tem crente que é briguento. Eu conheço um punhado de crente briguento. Briga que só Jesus, eu saio até de perto. Gosta de uma briga. Tem crente briguento que precisa mudar o seu comportamento. Crente que fala demais, que nós precisamos guardar nossa boca. Fala assim: Senhor Jesus, põe um anjo na porta da minha boca. Tem aqueles que murmuram demais, reclamam demais com coisa que Deus não é Deus. Nós precisamos mudar, nós precisamos praticar a palavra de Deus. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Nós precisamos amar uns aos outros. Nós precisamos perdoar uns aos outros. Nós precisamos viver o cristianismo, para que quando Ele vier nas nuvens de glória, arrebatar o seu povo, eu e você suba no arrebatamento da igreja. Vamos ficar em pé? Vamos? Vamos cantar. Eu quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Aleluia. Se você quiser vir aqui na frente, com muito carinho, eu vou fazer uma oração junto com você, tá? Quer vir? Pode vir.